Eu acho que eu acho que existe uma coisa que enquanto o Brasil não voltar a ser campeão mundial, vai ficar sempre justamente com essa expectativa quando o Brasil vai voltar a ser aquele time que vencia as competições, que ganhava com mais gols de diferença. É justo que seja assim. Eu acho que eu, enquanto garoto, enquanto torcedor, também via dessa forma. O que eu tenho falado muito aqui dentro, principalmente com jogadores, não os mais jovens de todos, mas jogadores com uma idade já média, digamos, Paquetá, Bruno, Vini, Rodrigo, é que não vão chegar jogadores para poder fazer com que o Brasil vença outra vez. Não vão chegar outros jogadores. Amanhã não vai vir uma outra convocação onde o Dorival vai tirar todo mundo e vai trazer outros 23 novos jogadores. A base é essa. Então, acho que é entender isso, entender que a responsabilidade e, como eu falei antes, o privilégio é nosso nesse momento. Não vão chegar outros e a gente tem que assumir realmente essa responsabilidade, entrar em campo sabendo de que se o resultado for positivo, a gente vai ser aplaudido, a gente vai ter apoio, a gente vai ter gente nos incentivando cada vez mais. Só pra, assim, Danilo, você quando surgiu no futebol brasileiro, lá no Santos, você era tido como um dos grandes nomes do futebol, que poderia nascer pro futebol internacional. Realmente você teve uma passagem aí pela Juventus, pelo futebol italiano, pelo futebol do mundo, que realmente é muito importante. É um nome que me traz segurança hoje na seleção brasileira. Mas você tá tirando o torcedor como idiota, né? Isso é uma falta de respeito com a seleção brasileira, com a camisa da seleção brasileira. Essa aspas que tá na tela pra você ligar do outro lado do aparelho, a base da seleção é essa, Dorival não vai trocar. Você tá falando que então quer dizer que na seleção brasileira existem cadeiras cativas? Que o cara pode chegar na seleção e jogar do jeito que ele bem entender, jogar de qualquer maneira, sem displicente, não honrar o nome da seleção, não honrar a posição que tem dentro da seleção brasileira? É uma fala problemática pra caramba. Não tem lugar cativo na seleção brasileira. Sabe por quê? Passa você, passa o Dorival Júnior, passa o Vini Júnior, passa o Hendrick, passa o Rodrigo, a seleção continua. Inclusive, vários presidentes, um pior que o outro, um mais patético que o outro, um mais vomitativo que o outro, passaram. Mas a seleção brasileira continua sendo a seleção brasileira. Não existe lugar cativo. Você, inclusive, na próxima entrevista coletiva, se tiver um pouquinho de bom senso, volta atrás do que você disse. Realmente, eu acho muito difícil o Dorival Júnior convocar uma seleção do zero, porque ele não tem nome pra isso. Mas não quer dizer que você não possa sair da seleção amanhã. Mas, Daniel, eu vou falar uma coisa pra você, cara. Pra mim, o pior dessa declaração foi dizer que o Brasil perdeu tempo menosprezando os outros técnicos. Porque eu entendi de uma outra maneira essa questão do Dorival não vai trocar, a base da seleção é essa. É muito mais relacionada ao pouco tempo que o Dorival tem pra se planejar pra uma Copa. E a outra questão que me preocupa ainda mais, que é a falta de jogadores de qualidade. Isso. A gente estava discutindo aqui outro dia. Porque é um absurdo a gente convocar XYPTO. Tá, mas vai colocar quem no lugar? Hoje a seleção brasileira, ela deve ir a campo com Alisson, Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Guilherme Arana. André, Bruno Guimarães, Lucas Paquetá, Rodrigo Hendrick e Vini Júnior. Vini Júnior, por mais que eu critique o Dorival Júnior, por mais que eu critique os técnicos brasileiros, não tem como fugir muito dessa base. O Brasil hoje é uma seleção... Mas o discurso não pode ser esse, Gui. Mas eu entendo o que você está falando. Eu entendo o que você está falando. Mas assim, a grande... Eu entendi de uma outra maneira esse discurso. Eu acho que fala muito mais do pouco tempo e da safra que é ruim. Você vai tirar... Eu brinquei aqui em relação ao Fagner. O Fagner, para mim, é um jogador ofensivamente melhor do que o Danilo. Mas é um jogador veterano. Você vai tirar um Danilo, você vai colocar quem na seleção? O Brasil vem sofrendo com a ausência de laterais há muito tempo. Você pega, por exemplo, o meio-campo do Brasil. O Brasil hoje tem um problema sério na criação de jogadas. Por quê? Porque quem fazia essa função, muitas vezes de falso 9, outras vezes de 10, era o Neymar tá fora. Então o Rodrigo tem se sacrificado fazendo essa função, porque o Paquetá não é um camisa 10, não é um cara de criação. E não tem opção, gente. O Brasil já convocou o Veiga, não rolou. O Brasil já... Os nomes que o Brasil tem hoje e que jogadores, ou que torcedores, melhor dizendo, defendem muito mais porque vestem a camisa do clube desses torcedores. Porque não são jogadores à altura do Brasil. Infelizmente a safra é ruim. Eu concordo com o Guipa numa questão que é a seguinte, quando o jogador fala... Eu acho que ele não tem que vir a público falar isso, porque acho que é uma sabedoria da população mesmo. Um esqueleto existe. Existe esqueleto em clubes e existe um esqueleto na seleção. Sim. Né? Aqueles jogadores de mais confiança, aqueles jogadores que não vão entrar no giro, né? Naquele jogador que uma ou outra convocação ele não vai estar.
existe sim o esqueleto. Ele existe desde sempre, né? Em todas as seleções. O problema é o nosso esqueleto. Entendeu? O problema, pra mim, não é existir um esqueleto, né? Ter aquela base de confiança e você ir alternando. O problema é os caras que hoje representam o esqueleto da seleção brasileira. Que, pra mim, não estão à altura da seleção. Sim. Né? E aí eu não vejo no mundo nomes melhores também, bem maiores que eles, para ser essa base forte. Mas, infelizmente, é a safra que a gente tem.